nos concentrar hoje nesta conversa para a qual convidamos o deputado federal, pastor Henrique Vieira, do PSOL, do Rio de Janeiro. Quero te dizer, pastor, quando falei contigo no plenário para esse debate, falei para os meus amigos mais próximos que tu participarias hoje, ficaram muito felizes, né, da tua participação e combinei hoje de manhã no contato que eu fiz com cada um que você começaria, né, a sua manifestação, a ideia de uns 15 minutos, né, de fala dos três nossos convidados, que é o deputado federal, então, pastor Henrique, a diretora da ONG Coinonia, que é a Ana Gualberto, lá da Bahia, né, que está presente. Eu sugiro que seja a segunda fala. E acertei, agradeço muito, né, ao meu querido irmão de sangue, além de companheiro, né, Hildo Bongás, que é biblista, que já em outra live, em outro período, nos ajudou a refletir sobre esse tema. E hoje, de uma forma mais organizada, nós queremos dialogar agora nas falas. Já passamos os 100 integrantes. Eu espero que mais gente ainda venha. Esse material também vai ficar disponibilizado para as pessoas que querem, no outro momento, escutar. Mas a ideia é essa: é dar uma rodada de 15 minutos para cada um poder desenvolver essa ideia. Como é que, então, o neopentecostalismo tão presente hoje, né, na nossa sociedade, no Brasil, principalmente aqui, mas também no mundo, e a intolerância religiosa, como é que elas contribuem para fortalecer esse conceito da extrema-direita e do fascismo? Nós abrimos uma rede de perguntas também, eu recebi inúmeras perguntas aqui, que eu vou também, Henrique, já direcionar para ti, que tu já pode usar na tua primeira fala, que o que produz a cegueira teológica, da teologia do negócio, e ainda deixa as pessoas felizes e convictas, por exemplo, é uma das perguntas que foi colocada aqui. O conservadorismo e a religião são mecanismos de segurança para a imensa maioria das pessoas, e a extrema-direita costuma usar isso como arma em seus discursos para arrebanhar eleitores. E perguntas que depois eu vou dirigir para a Ana e o Hildo também, que são, no geral, também como é que vamos dialogar, como é que vamos nos posicionar, como é que vamos ganhar essas pessoas que, a princípio, não são ganháveis, porque, infelizmente, calcificou, digamos assim, o pensamento ficou muito difícil de dialogar com alguns, e como eu repito em várias situações, antigamente, quando o cara não queria compreender uma tese, a gente dizia, eu vou desenhar. Aí o cara compreendia. E hoje em dia, para alguns, nem desenhando entendem, ou não querem entender. Então, como é que a gente enfrenta isso, principalmente no debate, então, do neopentecostalismo e da intolerância religiosa? Querido deputado, pastor Henrique Vieira, está contigo a palavra. Obrigado, meu irmão, querido deputado. Um abraço às pessoas da mesa, a Ana, o Hildo e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, está bem, bem legível, bem audível, bem, e vendo bem e te ouvindo bem. Obrigado. Eu falei com o querido deputado Bongás. Eu hoje estou aqui com algumas demandas familiares. Houve aqui uma modificação. Estou com minha filhinha de 6 anos aqui. Então, eu vou fazer a minha explanação. Não sei se vou ter condições de continuar depois. Acho que eu vou desligar o áudio e ver aqui as demandas da minha filha e ficar tentando participar dentro do possível. Mas eu acho essa iniciativa muito importante. Esse é um tema sensível para o nosso tempo histórico e para a defesa da democracia, e acho fundamental que mandatos banquem e busquem debater esse tema. Bem, vamos lá. Vou falar a partir da perspectiva de uma crítica ao fundamentalismo cristão e vou bancar o debate sobre o chamado campo evangélico. E a primeira colocação que eu quero dizer é que o campo evangélico ele é diverso, é plural, é popular. Acho que reduzi-lo a um espectro pode ser uma análise simplória que não dá conta da realidade, é parcela da classe trabalhadora com quem precisamos dialogar. Reconheço que há um conservadorismo latente e predominante, não unânime, e que há mais do que um conservadorismo, há um fundamentalismo religioso
evangélico com poder econômico, com poder político, com poder midiático, e que é um ataque permanente à democracia, à diversidade, ao Estado laico, aos direitos humanos, e despreza profundamente a pauta social, que é tão importante para o nosso país, para o nosso povo, e brota com nitidez e força no Evangelho de Jesus. Por que eu estou começando por esse ponto? Reconhecendo a diversidade do campo evangélico, reconhecendo o caráter popular do campo evangélico, portanto, parcela da classe trabalhadora, reconhecendo que há um conservadorismo prevalente e que há um fundamentalismo traduzido em projeto de poder que ataca a nossa democracia. Faço essa introdução porque dizer que o neopentecostalismo carrega o monopólio deste fundamentalismo não me parece uma análise correta. Vou dar um exemplo. No governo anterior de Bolsonaro, cargos do primeiro escalão foram ocupados por membros das igrejas protestantes históricas dentro do chamado campo evangélico, por exemplo, presbiterianos e batistas. Então, até como alguém que é do próprio campo, eu sou pastor batista de tradição, de formação e de prática, essa é uma informação importante que eu gostaria de compartilhar. Infelizmente, acho que vale até a pena dizer isso, esse fundamentalismo não é monopólio do pentecostalismo ou do neopentecostalismo. Existem vertentes históricas que também carregam uma compreensão teológica, uma compreensão bíblica, uma compreensão de mundo que é profundamente fundamentalista, que é sim conservadora. E eu digo isso porque olha que curioso, dentro do próprio campo evangélico, protestantes históricos muitas vezes olham com desdém e com preconceito para pentecostais e neopentecostais. Olha que curioso, porque o pentecostalismo e o neopentecostalismo têm historicamente um recorte mais popular. Então é importante a gente ter essa compreensão, porque infelizmente também existem traços fundamentalistas dentro de um protestantismo histórico, que também vai carregar elementos de intolerância, de não celebração da diversidade, de não reconhecimento da sacralidade de outras tradições religiosas e espirituais, que vai carregar um profundo traço racista, importante dizer isso, de compreensão de mundo, de compreensão da Bíblia, de compreensão da sociedade. Eu cresci numa tradição batista e a ideia, por exemplo, de um Jesus negro, uma ideia apenas, uma hipótese, até do ponto de vista historiográfico, faz mais sentido do que um Jesus branco. Essa ideia por si só gerava muito incômodo, muita inquietação. E é curioso, por que a imagem de um Jesus branco é tida como natural, ninguém pergunta nada, a vida que segue é isso mesmo? E por que a imagem de um Jesus negro causa incômodo, causa estranheza? As pessoas perguntam por quê, de onde você tirou isso? Qual a tese acadêmica que sustenta a imagem de um Jesus negro? Isso é sintoma de uma compreensão de mundo racista, que naturaliza o branco e exotiza o negro. O branco é como se fosse puro, objetivo, neutro e universal. E o negro é que tem que se explicar. Então, a imagem de um Jesus branco passa despercebida e a imagem de um Jesus negro gera aquele incômodo e uma certa necessidade de explicação. Por que o Jesus branco não precisa ser explicado e a imagem de um Jesus negro precisa? Por que eu estou passando por tudo isso? Para dizer que o fundamentalismo religioso mobilizado pela extrema-direita não é exclusivo do campo pentecostal ou do campo neopentecostal, mas ele também está presente, inclusive, em elementos das teologias do chamado protestantismo histórico. Agora, quais são esses elementos que a extrema-direita mobiliza? Muito sinteticamente.
verdade absoluta e inquestionável. Portanto, você não coloca a experiência do sagrado no chão da história, da vida, da experiência. É uma verdade que é universal, absoluta, que não pode ser questionada. Essa verdade aparece numa segunda característica, no chamado literalismo bíblico. Então, você deshistoriciza o texto bíblico, descontextualiza o texto bíblico, e a partir de textos sem contexto, você cria uma moralidade vista e sentida como verdade absoluta que, portanto, não pode ser sequer questionada. Isso leva a um terceiro ponto. Se existe uma verdade absoluta que não pode ser questionada, essa verdade está registrada num determinado texto, supostamente, isso leva a uma terceira característica: o não reconhecimento da diversidade humana como beleza, como potência, como riqueza, como dádiva. Pelo contrário, a diversidade é um mal a ser eliminado, um perigo a ser afastado. Então, aquele que não crê e não vive daquele jeito, ou é um perdido a ser salvo, ou um inimigo a ser abatido. Isso leva a uma outra característica, que é a teologia do domínio. Eu vou meio caminhar para o final aqui. Porque esse grupo que pensa e sente dessa forma, bem, no limite, poderia organizar a sua vida desse jeito, organizar a sua comunidade religiosa desse jeito. Mas isso não é suficiente para essa compreensão de mundo. E aqui está o perigo maior, porque essa visão de mundo quer se sobrepor ao Estado, quer se sobrepor à Constituição, quer se sobrepor à cidadania. Então, é uma visão particular de religião que tenta se apropriar do poder político e do poder estatal e das instituições e das políticas públicas e da legislação para impor ao conjunto da sociedade a sua visão de mundo. Por isso que a expressão Deus acima de tudo, que aparentemente é piedosa, devocional, ela é muito perigosa quando vem desse grupo. Porque na prática significa esta visão de Deus, que é profundamente intolerante, violenta, insensível aos dramas humanos e que persegue a diversidade, que é racista, que é patriarcal. Essa visão de Deus acima da diversidade, da pluralidade, de outras religiões, de outros saberes, acima da Constituição, acima do Estado. Então, isso só pode ser profundamente violento, antilaico, antidemocrático. Isso só pode produzir uma subjetividade bélica e uma antipatia à diversidade. Eu estou aqui tratando de um tema muito complexo, mas tentando um esforço de síntese. Agora, para concluir, não adianta fazer esse diagnóstico do perigo que é o fundamentalismo religioso cristão e criar um sentimento antirreligioso. Esse é o perigo. Ou criar uma ideia que toda pessoa, por exemplo, evangélica, é necessariamente, quase que a priori, fascista. É preciso, portanto, tática, é preciso, portanto, estratégia, é preciso, portanto, isolar. O que significa o fundamentalismo religioso, dialogar com os dramas cotidianos do nosso povo religioso e, no nosso caso, falando aqui como um cristão, disputar pedagogicamente o sentido do Evangelho de Jesus Cristo. E que Jesus é esse radical compromisso com a dignidade humana, a partilha do pão, a misericórdia triunfando sobre o juízo, a promoção da paz, a ética política do amor ao próximo. Então, fica um desafio para as democracias contemporâneas frear o extremismo religioso, celebrar a diversidade religiosa, celebrar a pluralidade cultural
afirmar o Estado laico e combater pedagogicamente a intolerância e o racismo religioso. Desculpa se não organizei muito bem o meu raciocínio, mas espero ter contribuído com esse debate. Nossa, como sempre, brilhante. Eu vejo ele na tribuna aqui falando, fazendo discurso, né? Agora uma fala assim é sempre muito importante. Muito obrigado, obrigado mesmo. E aqui a ideia aqui é desafiar mesmo, viu? É colocar claramente, né, pontuar bem qual é o tema político, né, difícil que nós estamos vivendo e como é que nós militantes vamos ter argumento, né, para dialogar na sociedade. Com certeza foi grandíssima a sua contribuição. Esteja super tranquilo com sua família, todos os cuidados aí, né, para cuidar da sua filha, enfim, sua família. Grande abraço, obrigadão. Passamos na sequência então para Ana Gualberto, né, que é da Bahia e que trabalha numa ONG exatamente no NIA, que é nessa luta do dia a dia, né, contra a intolerância religiosa e a participação da mulher, da negritude, né, nesse processo. Ana, tá contigo. Obrigado também pela sua participação. Olá, gente, boa noite. Que maravilha poder estar aqui com vocês nesse momento. Vocês me ouvem bem? Sim, te ouvimos bem, super bem. Então, falo com vocês aqui de Salvador. Eu sou Ana Gualberto, sou Ebom de Oxum, do Ilê Axé Laió. Tenho 15 anos de iniciada no candomblé, mas a minha família era uma família protestante. Fui criada na igreja presbiteriana. E, então, eu conheci a religião de matriz africana já na minha idade adulta. Eu atualmente sou diretora executiva de uma organização não governamental ecumênica, que chama Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, que atua no Rio de Janeiro, com comunidades remanescentes de Quilombo e no diálogo interreligioso, aqui na Bahia, com comunidades remanescentes de Quilombo, comunidades negras rurais, terreiros de candomblé, com foco também na garantia de direitos e no combate à intolerância e ao ódio religioso, em São Paulo, com diversos grupos na promoção de direitos no âmbito de direitos sexuais e reprodutivos. O Enonia integra também um fórum que chama Fórum Ecumênico ACT Brasil, de onde participam várias organizações ecumênicas e algumas igrejas. O Enonia não é uma organização ecumênica pautada e nem fundada por uma igreja, ela é uma organização de pessoas religiosas. Isso nos coloca num lugar bem diferente das outras organizações ecumênicas. Então, é a partir desses lugares que eu vou trazer algumas considerações para vocês. Primeiro, quero compartilhar com vocês que a gente está aqui numa celebração dos 30 anos de Koinonia aqui em Salvador. A gente acabou de terminar um seminário onde a gente teve, inclusive, uma vereadora do PSOL, que é Laina Crisóstomo, daqui de Salvador, e outros representantes de movimentos sociais e grupos para discutir as ações de Koinonia. E quando o pastor Henrique traz brilhantemente essa análise sobre fundamentalismo, conectando diretamente com a questão étnico-racial, para nós, quanto Koinonia, isso é a base da nossa intervenção. E aí, a partir desse lugar que eu vou trazer algumas considerações para vocês. A gente atua no combate à intolerância e ao ódio religioso, no diálogo fraterno com algumas igrejas e na tentativa da construção de pontes entre religiões que normalmente não dialogam. Então, nós, nesse âmbito nosso, quanto ecumênicos, a gente tenta identificar lideranças de igrejas, normalmente igrejas protestantes, que estão dispostas e disponíveis para esse diálogo interreligioso. Mas acho que uma coisa que foi bem importante na fala do pastor Henrique é que o fundamentalismo ele não é exclusivo dos neopentecostais e dos pentecostais. A base fundamentalista que a gente tem, principalmente, e a gente pode ver isso de uma forma numérica no Congresso Nacional, tem pessoas católicas e pessoas espíritas, assumidamente, nesses lugares. Então, a gente não pode cair nessa armadilha que é de colocar isso como uma bandeira de um grupo somente. Existe um pensamento fundamentalista que se estrutura
em ações fundamentalistas, em estratégias fundamentalistas. E eu não vou repetir as coisas que o pastor Henrique trouxe, mas eu vou trazer alguns exemplos bem práticos de como isso se materializa e de como a gente tem... Acho que tem alguém com o microfone aberto. E de como a gente tem tentado criar uma resistência e uma ação contrária a isso. É fundamental pensar nessa parte de pensar resistências e ações e visibilizar ações contrárias, que enquanto um pastor, quanto o pastor Henrique, vai fazer uma homilia e um culto reunindo, sei lá, 100, 200, 300, 500 pessoas, pastores como o Silas Malafaia e outros como ele reúnem 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, de uma forma muito direta e muito fácil. Então, os discursos de intolerância e de ódio, eles são construídos e embasados por lideranças religiosas. Que essas lideranças religiosas, elas não vão aos nossos terreiros, e aí falando do meu espaço sagrado, não vai diretamente ao nosso terreiro para tacar fogo no terreiro, mas ela incita que os seus membros e seus integrantes reajam contra pessoas detentoras do mal, que precisam ser eliminadas. Então, tentando não repetir muito o que foi dito anteriormente, existe um processo instaurado no Brasil que ela é feita para... São práticas que têm feito para a eliminação do outro, para a eliminação da diversidade, para a consolidação de uma única forma de fé, de uma verdade absoluta, como bem disse o pastor Henrique anteriormente. Então, nós, quanto Koinonia e quanto Fórum Ecumênico Brasil, a gente tem tentado reunir ações conjuntas, interreligiosas, que tentem congregar e conversar sobre como podemos criar estratégias para afirmar a laicidade do Estado. A gente não quer um Estado que não reze. Macota Celinha, que é de Belo Horizonte, que é do Senarab, ela é uma liderança religiosa e uma ativista, e ela diz sempre que não é que a gente não queira um Estado que não reze, a gente quer um Estado que respeite todas as rezas, inclusive quem não quer rezar. É esse Estado que a gente sonha em construir. Mas, para isso, a gente precisa discutir as nossas diferenças. Para isso, a gente precisa, aceitar primeiro que a gente não conhece o outro, muitas vezes, e que a gente precisa se despir do nosso racismo, que foi construído historicamente e socialmente, porque hoje em dia está muito na moda da gente falar de racismo estrutural. Só que o racismo ele não é só estrutural, ele é estrutural e ele estrutura as relações no Brasil. As relações de poder, inclusive. E as relações religiosas também, para dizer quem tem o direito de professar a sua fé ou não. Para nós, religiosos de matriz africana, a gente nunca precisou desse crivo de religião, porque nós não somos isso. Nós somos uma filosofia de vida, nós somos uma prática de vida. Nós praticamos uma cosmopercepção de mundo que tem a ver com culto à ancestralidade, que tem a ver com muita coisa. E religiosidade, a gente não precisa de um processo de religação, porque a gente está conectado o tempo todo. Então, a gente aceita isso para tentar se enquadrar nas gambiarras históricas que a gente vai tendo que construir para se afirmar quanto espaços de fé, pessoas promotoras da fé, pessoas que vivem baseadas na sua fé. Mas religião tem a ver com o cerne de uma palavra, que tem a ver com religare. E para nós, a gente já está conectado muito antes da gente vir à Terra. Então, essa não é a discussão aqui. A discussão aqui é para pensar o espaço do fundamentalismo e como isso tem promovido discursos fascistas e práticas fascistas. Uma das coisas que a gente observa muito aqui em Salvador, né, eu moro aqui em Salvador, não sou baiana, mas moro aqui, é que, embora Salvador tenha sido construído no entorno de terreiros de candomblé, de espaços religiosos de matriz africana, a gente tem, nos últimos 20, 30 anos, um acirramento monstruoso dos conflitos de pessoas que estão muito próximas no seu espaço geográfico. E aí eu estou falando das comunidades, eu estou falando das favelas. Pessoas que muitas vezes tinham sua
comadre, seu compadre, com pessoas de religião de matriz africana e adentravam esses espaços ao se converterem a religiões cristãs e principalmente as neopentecostais. O discurso que se é construído a partir dali é que essa pessoa não faz parte mais daquela comunidade e sim dessa comunidade religiosa que ela passa a integrar. E isso tem trazido dentro das comunidades lacunas sociais e de solidariedade que eram vividas de forma muito próxima, que antes não existiam. E se fossem só as lacunas, tá tudo bem. A gente está falando de confrontos, de conflitos familiares, de conflitos de pessoas que muitas vezes tinham uma rede de solidariedade que incluía uma diversidade religiosa. E isso é muito sério, porque a gente está falando de populações extremamente vulnerabilizadas. Quando a gente vai olhar para os números do último censo, a gente vai perceber um aumento, uma crescente enorme dos números de pessoas cristãs, né? A cada censo a gente tem percebido isso. E a gente tem percebido também um empretecimento dessas igrejas pentecostais e neopentecostais e um embranquecimento das religiões de matriz africana. Eu poderia ficar horas para a gente falar sobre isso, mas eu acho que é importante a gente pensar sobre o que é oferecido e como as coisas são oferecidas. Esse discurso do os escolhidos e somente nós seremos salvos, ele é um discurso que pega muito quando as pessoas estão num processo de vulnerabilidade social. E isso é oferecido de uma forma muito direta, mas é mais que isso. É um discurso do individualismo ao contrário de um discurso do coletivo. Porque se tem uma coisa que as religiões de matriz africana, assim mesmo, da mesma forma que a religião dos povos originários, não se pensa um mundo, uma sociedade, um espaço físico que só tenha o nosso grupo. Isso não existe para nós. Essa exclusividade de fé, exclusividade de espaço, exclusividade de convivência harmônica com a natureza, isso não existe. Nosso projeto de mundo é um projeto de mundo de diversidade. É um projeto de mundo que cabe todo mundo. Inclusive quem não pensa como nós, que a gente não está disposto e nem disponível para fazer proselitismo de bater na porta de ninguém. O que a gente está lutando simplesmente é para ter respeitado a nossa forma de viver e de existir no mundo. Né? Então, são questões que elas são muito profundas. E a gente vai ver, no Sul principalmente, a gente tem visto muito isso no Sul, no Mato Grosso do Sul também, o aumento das violências contra as casas de reza dos povos originários. Isso é um fenômeno que vem crescendo a cada ano. Isso vem de onde? Isso é alimentado por quê? Por quem? Como? Esse discurso fundamentalista, que não basta você não comungar da fé do outro, não basta você dizer que aquilo ali não é seu, você precisa eliminar o outro. É disso que a gente está falando. E essa discussão, ela tem uma base, como o pastor Henrique disse anteriormente, ela tem uma base racial. E aí não é uma questão racial que tem a ver somente com a população negra. A gente está falando de uma hegemonia de pensamento branco, onde quem não é branco precisa ser destruído. E aí, o que eu estou dizendo são do pensamento e da prática da branquitude, do pensamento e da prática eurocêntrica que prevê uma única forma de mundo, uma única forma de análise, onde essa pluralidade, essa diversidade, ela não tem vez, ela não ressoa, porque existe uma verdade absoluta. Então, acho que para a gente pensar em enfrentar o fascismo, enfrentar o neofascismo, a gente precisa reconhecer que o fundamentalismo é uma prática que perpassa diversos grupos e diversos grupos religiosos e que estão agindo em prol de eliminação do outro. Existem inimigos a serem combatidos, existem inimigos a serem eliminados, existem inimigos que querem o mundo para todo mundo, e esse mundo não pode ser para todo mundo. Esse mundo tem que ser para um grupo específico, e é contra isso que a gente está lutando. E para isso é importante a gente pensar que a gente precisa, sim, visibilizar quem é contrário a esse tipo de pensamento. Então, a gente, quanto Fórum Ecumênico, a gente tem produzido diversos estudos em materiais estudando o fundamentalismo e colocando aonde ele está, como ele se materializa, como é que os grupos sociais têm percebido isso na sua prática. Então, no site de Koinonia a gente vai encontrar isso, na SESI, Coordenadoria Ecumênica, a gente também vai encontrar links na Fundação Luterana de Diaconia, que também é parceiro nessa discussão e nesse enfrentamento.
vários grupos ecumênicos estão aí produzindo materiais, produzindo análise e mais, dispostos a dialogar, disponíveis para dialogar e construir pontes. Agora, não dá para a gente construir ponte com quem quer nos matar. A gente tem que primeiro consolidar as nossas pontes, né, com pessoas que estão do mesmo lado dessa luta, acreditando, sim, que a fé ela é um elemento libertador, um instrumento que precisa ser usado para afirmação de direitos e não para violência. Não para violência nem para mim e nem para o outro. A gente acredita nesse espaço de fé. A gente acredita que as organizações baseadas em fé têm essa função social, que é de nos acalentar no nosso âmago, na nossa fé, no que a gente acredita no mundo para o futuro, mas também para o presente. Que respeite e valorize também o nosso passado e que entenda que a gente está numa sociedade extremamente desigual, pautada pelo racismo, pautada pelo classismo, pelas relações desiguais de gênero e que a gente precisa enfrentar todas essas mazelas sociais de uma forma interseccionada. Se a gente for olhar para uma coisa fragmentada, as nossas ações elas vão estar um pouco capengas. É um desafio enorme criar ações interseccionalizadas, mas é um desafio que a gente está aí disponível também e a gente está dispostos e dispostas. Então, eu trago aqui essas considerações para vocês, dizendo que tem muita gente articulada assim, que existem muitos evangélicos, cristãos, convictos, que estão de boa com a sua fé e que estão de boa com a fé do outro também. Estar de boa com a sua fé é estar de boa com a fé do outro. Então, a nossa fé ela não pode ser um elemento que afirme que o outro precisa ser eliminado. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente mais tem afirmado quando a gente vai discutir esse embate aos fundamentalismos e ao neofascismo e ao fascismo que a gente tem vivenciado. A gente está aqui em Salvador criando lugares de resistência e enfrentando cada dia o avanço das práticas fundamentalistas nos espaços de poder, seja ela no executivo, no legislativo, dentro dos movimentos também, porque há um processo também de disputa dentro dos movimentos sociais de todas essas frentes. Então, os movimentos, né, neopentecostais e pentecostais e cristãos contrários a essas práticas do diálogo interreligioso e da convivência pacífica entre as religiosidades, também se espalham e tentam minar os movimentos sociais. Então, são lutas diariamente travadas, mas acho que também há um vislumbre de uma possibilidade de diálogo e de um Brasil para todas as pessoas que a gente acredita e continua lutando. E é por isso que nessa noite de quinta-feira, enquanto está tendo a celebração de Koinonia, eu estou aqui conversando com vocês. Eu quero agradecer muito o espaço do mandato para estar aqui falando, disponibilizar as redes de Koinonia também, para seguir em diálogo, né? Vocês podem acessar koinonia.org, Koinonia com K, koinonia.org.br, eu vou colocar no chat. E a gente está aqui, eu vou deixar a câmera desligada também, porque tem muita gente passando, eu estou num espaço aberto, e fechar o microfone, mas estou aqui ouvindo e espero conseguir reagir também nas falas das pessoas. Muito obrigado, axé para vocês, e que a gente siga com esperança e animados a uma luta a ser conquistada para todas as pessoas. Axé. Axé. Muito obrigado, Ana. Eu ia sugerir, você já se antecipou a colocar no chat aqui tuas referências, né, da ONG e outras referências de documentações, enfim, quem quiser tiver interesse de acessar. Bom, vamos à terceira fala, então, nosso querido Hildo Bongás, para nos ajudar também a fundamentar, né, com mais argumentos ainda além dos que já foram expostos aqui, esse momento difícil que estamos vivendo da ascensão, né, desse neopentecostalismo que chamamos aqui de tolerância religiosa, como fundamentos para fundamentar a extrema-direita e o fascismo. Diga lá, meu irmão. Olá a toda a comunidade aqui que está nos acompanhando. O Elvino me pediu para fazer um pouco histórico para entendermos como essa polarização, né, que sempre que o capitalismo entra em crise, nós sabemos ele precisa do fascismo para sobreviver. E nós estamos num desses momentos do capitalismo. E como o fascismo, então, cria essa polarização, estimula o ódio, né, entre as partes, e como
o movimento cristão tem cooperado nesse processo. Então, eu vou fazer um pouco histórico, a partir dos anos 60, quando, nos anos 50, anos 60, começou na América Latina o que conhecemos como teologia latino-americana, ou teologia da libertação. Foram especialmente lideranças das comunidades católico-romanas, mas não só, também de igrejas evangélicas, e que refletiram ou resgataram a teologia de Jesus, resgataram o evangelho, a prática da justiça do reino proposta por Jesus de Nazaré. E, a partir dessa teologia da libertação, então, as comunidades passaram a viver uma nova forma de ser igreja, uma eclesiologia correspondente a essa teologia, conhecida como SEBs, Comunidades Eclesiais de Base. Então, isso tudo aconteceu nos anos em que no mundo estava avançando a organização operária dos camponeses para enfrentar o capitalismo. Em Cuba, a revolução havia acontecido em 59. Depois, Estados Unidos ficou preocupado, né, com esse avanço, né, da luta contra o capitalismo, e foi em 67, se não me engano, que o presidente Nixon mandou para a América Latina fazer todo um levantamento, o Nelson Rockefeller, para ver como estava em ebulição a organização operária, campesina, de resistência ao capitalismo. E não só no mundo do trabalho, mas também no mundo da cultura, das religiões. Então, o que o Rockefeller percebeu, além da organização no mundo do trabalho, ele percebeu que a teologia da libertação era um inimigo importante do capitalismo a ser combatida. As SEBs precisavam ser combatidas na América Latina. Então, quando ele voltou para os Estados Unidos, em 69, ele fez um discurso no Congresso norte-americano, em que ele fez esse relatório e citou explicitamente, Rockefeller, estou falando, a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base, como espaços a serem combatidos. Como combater? A CIA colaborou, então, no apoio e até financiamento do mundo pentecostal norte-americano, né, que já tinha vindo para o Brasil desde 1910, né, quando vieram os primeiros pentecostais para cá, mas agora o mundo evangélico, o mundo cristão evangélico pentecostal norte-americano, ele precisava colaborar com os evangélicos na América Latina para combater a teologia da libertação e combater as comunidades eclesiais de base. Nisso, os norte-americanos até tiveram apoio dos papados de João Paulo II e Bento XVI, que também perseguiram a teologia da libertação e as SEBs. Então, como é que se deu esse processo? Nasceu lá nos anos 60, 70, nos Estados Unidos, o que conhecemos como teologia da prosperidade, né? Em que o mundo pentecostal deixou de anunciar a salvação somente para depois da morte, mas passou a anunciar vida digna ou riqueza já nesta vida. E a teologia da prosperidade foi justamente essa teologia que veio dizer que a riqueza não é coisa ruim, a riqueza é bênção de Deus, e se você é fiel a Deus, se você paga o dízimo certinho para a igreja, né? Então Deus vai te abençoar com riqueza. E não só riqueza, mas também saúde, emprego ou outras necessidades básicas para esta vida, já antes da morte. Então, por que essa teologia que busca, em nome da religião, prometer bem-estar para as pessoas e de forma individual,
ou individualista, no máximo a família, aí incluída, porque essa teologia serviu para esse projeto dos Estados Unidos no combate à teologia da libertação e às SEBs. Porque as SEBs também descobriram que o projeto de Jesus não é apenas para depois da morte. Jesus não ensinou para a gente rezar no Pai Nosso, leve-nos para o teu reino. Ele disse que a gente deveria rezar, venha o teu reino para nosso mundo, o mundo de justiça, etc. Então, as SEBs e a teologia da libertação propõem também um bem-estar, mas não um bem-estar individualista, capitalista, mas o bem-estar coletivo. E isso significa que estruturas precisam ser transformadas, e isso o capitalismo não suporta. Daí a importância do apoio também dos Estados Unidos para essas igrejas, a fim de fazerem frente à teologia da libertação e às comunidades eclesiais de base. Tá? Então, esse é um aspecto. O outro é o que o pastor Guilherme, o Henrique já falou, que é a teologia do domínio. A teologia do domínio, ela nasceu também nos anos 70, nos Estados Unidos, numa época em que a luta por igualdade nos Estados Unidos estava fervilhando em todos os movimentos, especialmente no movimento sindical, no movimento feminista por igualdade de gênero e no movimento antirracista por igualdade racial. E nesse momento nos Estados Unidos, o cristianismo de vertente calvinista, presbiteriano especialmente, tradicionalista, se organizou para fazer frente a essas lutas por igualdade, seja no movimento operário, seja no movimento feminista, na questão de gênero, seja a igualdade étnico-racial. Foi naquela ocasião, por exemplo, que os negros conquistaram o direito de irem para a escola. E o movimento cristão evangélico de origem calvinista faz frente a esse movimento. Inclusive, organiza o homeschool como um espaço para manter a educação dos brancos sem precisarem os filhos dos brancos irem para as escolas junto com os filhos dos negros. Então, nesse contexto todo, nasce a teologia do domínio. E o que esse movimento conservador cristão branco norte-americano pretende? Retomar todos os espaços de poder na sociedade por esses cristãos tradicionalistas conservadores e impor uma sociedade teocrática, em que a lei de Deus, na verdade, deve ser a lei do Estado. E teologia do domínio, usando aquela frase da Bíblia, em que Deus diz, ou na narrativa, diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, o criou macho e fêmea, e deu uma ordem para o ser humano. Crescei, multiplicai-vos, subjugai e dominai todas as criaturas. Teologia do domínio, ou seja, é uma teocracia, um governo em nome de Deus. Por isso, a teologia do domínio quer dispensar a constituição de um Estado laico. Inclusive, no Rio de Janeiro, apareceram vários dizeres em postes, por aí, em colunas, em muros, Bíblia, sim, Constituição, não. Então, a Bíblia vira, na verdade, a Constituição do Estado. Não é mais um Estado laico, é um Estado teocrático, que domina em nome de Deus. Daí, Deus acima de tudo. E esta teologia do domínio, ela está voltada a essa dimensão que já foi comentada, tanto pelo Henrique como pela Ana, a questão da polarização, do conflito, do ódio, alimenta uma guerra espiritual, um combate espiritual entre o bem e o mal.
Então, as lutas na sociedade nada mais são do que um reflexo de lutas espirituais, né? Por exemplo, a Michelle diz que quando Lula governou, os demônios ocuparam até a cozinha do Planalto, ocuparam a cadeira do presidente, e agora, quando Bolsonaro está lá, agora sim, essa cadeira pertence ao verdadeiro Senhor Jesus, sabe? Expulsaram os demônios, o mal. O bem, Deus, são eles. O mal, o demônio, está com os outros, com os progressistas, e estes são comunistas, na linguagem deles. E eles, os conservadores, como já foi dito, Deus, pátria e família, buscam esses valores conservadores tradicionais, que buscam firmar a autoridade do homem na família, o homem patriarcal, que submete a mulher, que domina a mulher, teologia do domínio, o homem nas igrejas como pastores que dominam e controlam as consciências do seu rebanho, muitas vezes surdo, cego e mudo, e homens na política, que ocupam o espaço nos governos como eleitos por Deus. A Michelle também dizia, Bolsonaro foi eleito por Deus, como o Messias. Por isso também se batizou no Rio Jordão, né, para poder se aliar a essas igrejas neopentecostais de tradição da teologia da prosperidade e da teologia do domínio, né? Então, o que essas igrejas neopentecostais contribuem para a polarização nessa sociedade fascista, não só no Brasil, mas no mundo? Essencialmente, são os valores ou a pauta conservadora. Primeiro, um anticomunismo. Tudo que cheira à igualdade, à justiça, a progressismo, é demonizado, é comunista. Segundo ponto, outra pauta, né, conservadora, e que conecta essa teologia da prosperidade e do domínio com o fascismo no mundo. No Brasil, se manifesta no bolsonarismo. O segundo, o antifeminismo, a misoginia, a violência contra a mulher, a afirmação do homem patriarcal, machista, violento. Outro valor desta pauta conservadora é a luta contra a diversidade. Então, tudo que não está dentro do padrão hétero é demonizado, é perseguido, se odeia, se é violento contra ele. Até porque essa teologia alimenta o medo, né, das pessoas que se consideram muito hétero diante dessa diversidade. Então, tem que perseguir, acabar, né, com a diversidade, porque é uma ameaça para a masculinidade, né, desses teólogos da teologia do domínio. Além de outros valores, como já foram citados aqui, né, os bons costumes. Então, a gente de bem são eles, os conservadores. E quem não é do campo deles, esses estão associados aos demônios, que precisam ser exorcizados, expulsos. Então, esse movimento neopentecostal, né, que veio dos Estados Unidos nos anos 70 e se materializou no Brasil, nas igrejas neopentecostais, começando pela de Edir Macedo, lá no final dos anos 70, hoje mais visível em Silas Malafaia, contribuem nessa polarização, né? Geram esse ódio na família, nas igrejas, no bairro, no trabalho, em todos os meios, nas escolas, né? E exatamente porque tem em comum essa pauta conservadora, né? Então, eu imagino, Elvino, que
essa seja uma questão crucial, né? E é preciso a gente resgatar, né, o Evangelho de Jesus, porque embora esse neopentecostalismo, esse cristianismo neopentecostal conservador, se diga cristão, na verdade, eles não têm o Evangelho libertador de Jesus como referência. A referência deles é a lei do Antigo Testamento, a lei, como o Henrique já falou, de um Deus violento, de um Deus que discrimina, de um Deus que é patriarcal, né? Então, esta é a lei para eles que deveria ser a Constituição brasileira, que, na verdade, seria a lei do Pentateuco, e não a boa nova de Jesus de Nazaré. E, né, por isso, o diálogo, né, com esses setores, ele é muito difícil de ser feito, né? E aí temos muitos desafios pela frente. Hildo, muito obrigado. O pessoal está dando os aplausos, aí, inclusive a sua contribuição. Quero agradecer demais a vocês três, pastor Henrique, ao Hildo, a Ana. E nós vamos fazer agora uma possibilidade das pessoas questionarem ou falarem também, né? E todos aqui já coordenaram reuniões, né? Então, aquela coisinha chata, de avisar 2 minutinhos, entendeu? Seja objetivo, né? Mas é bom que a gente possa ouvir. A nossa ideia da Mandato Escola é a gente ter um professor tradicional da escola. Hoje tínhamos 3 mestres aqui para falar conosco, mas que a gente possa ter os aluninhos agora também fazendo perguntas ou também dando suas opiniões, né, sobre esse tema. Pode ser assim? Então, quem quiser se inscreve, o Mazotti vai me ajudar aqui na ordenação das pessoas que querem se inscrever, fazer perguntas. Tem essa eu já vou deixar no ar mesmo, viu? Se alguém já quer dar um espetáculo, que é o que as perguntas, maior número de perguntas que vieram, essa última que o Wildo falou aqui. Eu até estava comentando com ele, porque acho que foi o Paulinho Schultz que disse aqui, como é que a gente pode dialogar, ou deve dialogar, com a base dessas igrejas, tá? Sem querer convencer o pastor, né, ou o dirigente lá, que nem sei se dá para chamar de pastor, né, mas para mim são os mercantilistas da fé do povo, tá? E aí tem jeito, né? Estão calcificados. Mas como é que a gente vai abrir diálogos com esse povo, né? Talvez seja uma tarefa muito importante. Querida Maria Eulália, você está inscrita e é a primeira a falar. Por favor. Isso é um problema ser a primeira a falar. Muito obrigada por essa oportunidade. Não vou ficar agradecendo, senão eu gasto meu tempo. Eu acho que... Como é que eu enxergo o que aconteceu agora? A Ana e o pastor explicitaram o que acontece no fundamentalismo, explicitaram ações, lutas, bandeiras que nós temos que defender para poder fazer esse diálogo, né? E não, talvez não seja, como a Ana diz, não posso ir na ponte, quer me matar, mas eu tenho que construir a minha ponte antes. Mas, para mim, o Hildo faz o contexto disso tudo. E o contexto disso tudo, para nós que somos agentes sociais, agentes políticos, me parece que é a questão da crise do capitalismo. O histórico que esse homem fez, até do homeschool, que eu anotei aqui como é que surgiu, ele mostra que nós estamos vivendo novamente um momento de crise do neoliberalismo, que não consegue atender as questões que as pessoas precisam, e precisam novamente lançar mão dessa questão do fundamentalismo. Se nós tivermos, na minha opinião, isso presente, a gente pode sair um pouco da questão apenas da fé e entender como a fé, como a dificuldade humana de sobrevivência, de tudo mais, no mundo, não é só no Brasil, ela fez com que a saída agora, nós já vimos várias saídas do capitalismo, sempre tentando apertar, e a saída atual que nós estamos vivendo. Então, construir essas pontes, tentar conversar, tudo bem, mas, na minha opinião, não perder de vista que nós continuamos sendo usados para manter o capitalismo. Os Estados Unidos não se mexe por outro motivo, a não ser para manter esse sistema no âmbito mundial. Para mim, isso é formidável, né? Eu sempre me refiro ao livro A História da Riqueza do Homem, como mostra
que a teoria da prosperidade veio ser um fator positivo de valor para poder se salvar, né? Então, vejam, tudo que é coletivo, foi o que um dos outros disseram, tudo que pressupõe igualdade, tudo que pressupõe diversidade tem que ser abominado. Por quê? Porque são questões que se opõem à essência do capitalismo. Nós estamos vivendo, na minha opinião, esse momento de crise do neoliberalismo, que nos últimos tempos se agravou a partir de 2008, né? Tem outros, mas 2008 foi um marco de gravidade para isso, e o uso da religião como instrumento para poder manter esse sistema. Então, não é só uma coisa de religião, na minha opinião, de fé, é como isso está sendo usado para manter esse sistema que nós aqui, que estamos nessa sala, temos clareza de não querer. O Hildo, estava ouvindo o Hildo me lembrando das minhas aulas de religião lá nos anos 68, 60 e pouco, no primário. Eu tinha um medo de Deus. Olha, eu acho que de vez em quando até esse medo renasce. Do inferno, não sei o quê. Depois veio a teoria da libertação e agora volta o Deus rigoroso para justificar o belicismo, a violência necessária para manter esse sistema. E eu quero encerrar dizendo que essa coisa do Deus, pátria, família e liberdade é dessas lutas espirituais, destes símbolos que eles usam, tanto pela Bíblia como pelo fascismo. Não é o fascismo lá da Itália naquela época, é usar esses símbolos para poder fazer o que bem entende. Porque que família é essa que tem pedófilo? Que família é essa que se mantém? É a liberdade para poder fazer o que bem entender. Então, eles não gostaram de ser expostos, de ter limites, de ter termos para usar, reaprender a se relacionar com as pessoas, e usam isso para retomar sua liberdade hipócrita, que é, no final, para manter esse sistema. Eu acho que se a gente tiver neste espaço que o Elvino proporciona, de poder enxergar isso, essa questão do fundamentalismo, com essa questão da luta pela manutenção e aprofundamento do capitalismo, que numa crise precisa usar esse instrumento que está usando agora, já usou em outros momentos, a gente pode tentar se situar de que a nossa luta política não precisa virar hipocrisia, a nossa luta política não precisa ceder à tentação de ficar propagando o nome de Deus, o nome de fé, porque eu encerro ouvindo, porque se realmente Deus existir, esses caras, quando morrerem, vão tomar-lhe uma carraspana, vão tomar-lhe um cagaço, que não é possível que eles não tenham medo. E essa coisa do antifeminismo, que teve o primeiro congresso antifeminismo em Santa Catarina, é exatamente isso. As mulheres feministas são contra Cristo. Elas matam as crianças e por aí afora. Então, nesse sentido, muito obrigada. Desculpe eu falar muito, mas para mim, nós precisamos fazer a ligação com o que nós ouvimos, com a nossa ligação política e na busca por uma sociedade diferente que se aproxime da sociedade socialista que a gente sonha. Não podemos abandonar esse sonho, porque senão não vai ter diálogo com os fundamentalistas. Nós vamos nos perder e ficar querendo fazer de conta que acreditamos no que não acreditamos. Obrigado e desculpa. Tá, não precisa pedir desculpa. Cristo foi o grande comunista, fique tranquila. Viu? Estão pedindo para fazer uma foto. Então todo mundo fica até o final, que no final nós vamos pedir para abrir todas as câmeras, vai ser feita uma foto e todo mundo vai aparecer bem bonito, tá? Então, por favor. Eu só vou fechar minha câmera que eu tenho que fumar e não posso botar fumaça em vocês, tá bem? Sim, ela vai dar. Viu? Então fica nessa aí, tá? Todo mundo participa até o final. Gente, nós temos mais de 120 pessoas. Muito obrigado. E nós temos inscritos aqui. O Clóvis, nós vamos encerrar as inscrições, tá? Senão nós vamos alugar demais. O Clóvis, que se inscreveu, a Ilse Bamberg, o Paulo Silva, e você tem mais... Já tirou alguma foto, já? Ah? O que, Alexandre? Eu cheguei atrasado, já tirou alguma foto já em grupo? Não, vamos fazer depois. Fica até o final que nós vamos fazer. Tua canequinha tem que aparecer que nem a minha, tá? Tá bom? Tá bom, obrigado. Desculpa aí que eu cheguei agora, adoro aparecer. Maravilha, isso aí. Maravilha. Por favor, Clóvis, ficamos nos 3 minutinhos. O tempo da Eulália estava bom aí, tá? Diga lá, Clóvis. Bem. Boa noite a todos. Estão ouvindo bem aí? Estamos sim. Ah, legal. Rapaz, nós temos passado por uma dificuldade. Eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, né?
e temos passado por uma luta, eu digo que é uma luta pastoral, né? Onde eles tentam induzir, né, as pessoas na opinião deles, né? Geralmente, os membros da igreja, eles não têm o direito de questionar, né? Existe uma reunião de pastores, diáconos, evangelistas, enfim, eu estou falando da minha igreja, tá? E que eles me questionam, tu é diácono, por que que tu não participa? Eu disse, bom, o dia que for democrático e eu puder chegar lá e falar o que eu penso, eu vou participar. Se não, se é só para ouvir levar mijada de pastor, eu não vou fazer isso, né? Então eu cortei por aí. Mas eu tomei uma atitude aqui, Elvino e demais companheiros, de identificar, né, quem são os nossos que estão ali dentro, né? Porque a gente ficou vários anos aí sofrendo, né? E daí, então, com essa atitude, eu identifiquei várias pessoas com pensamento diferente, igual o nosso, né? Que pensam em igualdade, né? Que pensam em direito para todos, né? Onde todos possam usufruir daquilo que também pensam, e acabei identificando muitas pessoas. E comecei a puxar eles para a conversa, né? Inclusive, eu tive comecei a falar, não, eu sou do Lula, eu sou do Lula, enfim, né? E daí um cara que era de extrema direita, eu ia saindo da igreja num domingo e ele disse, ô, Pacheco, eu votaria em ti. Não tem explicação quase isso, mas ele começou a ver que eu também não frouxei, né, tia? Eu não vou me dobrar para coisas que eu acho que não me convém, né? E o que acontece aqui, né, em Santa Rosa, né, o nosso pastor, ele tem, assim, a filha, cargo de confiança do governo municipal. É claro que ele vai defender o governo municipal, né? Que é também de extrema direita. Então é uma coisa complicada. Quem é evangélico e tal, está passando por um momento bem difícil, né? Nós estamos se segurando ali dentro, mas eu acho que nós não devemos abandonar o barco, senão eles tomam conta de tudo, né? Nós temos que ficar ali, né? Marcando também o nosso espaço. É isso aí, Will. Um abraço. Clóvis Pacheco, muito obrigado, viu? Um abraço lá para. Estamos longinho aqui para Santa Rosa, um abraço grande. E Tá. sucesso para Orlando também, né? Tamo junto. Tamo junto. Valeu, obrigado. Ilse, depois Paulo. E se inscreveu também o Marcos Machado. Ilse Bamber, por favor. Boa noite, Eugênio, gente querida. No meu entender, o bolsonarismo, a extrema-direita no Brasil, encampou de vez a teologia do domínio. Tanto assim que não é nem o PL que está chamando as manifestações, e sim o Silas Malafaia. Está chamando, está bancando, né? E a fala da Michele lá na Paulista, dizendo que uma vez já acreditava que a religião não podia ser misturada com a política, que estava enganada, que agora em diante é sim. A política tem que encampar a religião. Quando ela diz isso, ela quer dizer as teorias do domínio, né? Então, eu vejo assim que hoje o bolsonarismo no Brasil encampou de vez, né? E vão usar isso fortemente e pelo discurso, né? Onde conseguem enganar o gado que segue a estradinha, né? Isso vai ser uma questão a mais que nós temos para enfrentar, porque com certeza o Deus que eles defendem não é o mesmo que a gente acredita. Então, veja assim que nós temos que tomar conhecimento maior do que vem a ser o dominionismo para a gente construir estratégias de enfrentamento. Obrigado, Ilse. Vamos seguir nossas intervenções, depois vai voltar a palavra aos nossos
professores, palestrantes. Paulo Silva. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade pelo convite de participar desse mandato escola. Sempre eu gosto muito, né, sempre de estar aprendendo. Enfim, acho que esses espaços coletivos são sempre uma boa oportunidade, né? E aí eu estava ouvindo a todos, né? E eu percebi que a gente fala muitas vezes em diversas dimensões aí, né? Ético, econômico, né? Questões de uma moralidade que vai se construindo, né? Especialmente a partir dessa tentativa do que chamam de teologia do domínio, enfim, ou de outras teologias, né? Existem estudos que dizem, né, sobre a teologia da prosperidade. Eu acho que o professor ali, Hildo Bongas, ele trouxe bastante sobre essas questões, como ela vai se construindo e como ela se introduz no campo religioso brasileiro, enfim, né? Mas eu fico pensando, eu acho que de todas as questões que foram trazidas, né, dessa relação entre essas teologias e a população em geral, porque eu sempre me deparo com uma questão que é a seguinte, né? Aquele que escuta, né? O fiel, ele não é uma pessoa, desculpa a palavra, mas, enfim, ela não é uma pessoa burra, ignorante, né? Uma pessoa sem nenhum conhecimento sobre o mundo, sobre seus desejos, sobre suas vontades, né? Então, a minha pergunta é assim, por que que isso funciona? Né? Por que que no último censo ali de 2010, né, a gente tem um crescimento enorme aí, chegando a 23% dos brasileiros se declarando, né, evangélicos. Claro que isso, como também já foi dito, né, não é uma categoria homogênea, né? Enfim, há uma diversidade de posições e culturas evangélicas ou neopentecostais, enfim, né? Mas a pergunta é basicamente essa: por que que isso funciona, né? Por que que a população, especialmente também nos últimos censos tem mostrado que a maior parte dessa população que ingressa, né, nessas teologias ou defende essas teologias a maioria são pobres, né, em periferias, mulheres negras, né, mulheres que vão lá e convertem seus maridos, enfim, né, para que ele possa sair da bebida, enfim, né? Por que que isso tem funcionado? Eu acho que isso é uma questão importante para a gente entender, ou pelo menos eu busco, né, entender para poder dialogar, né, com isso que a gente está chamando de fundamentalismo, né, que de fato né, mas por que que as pessoas compram essa ideia? Eu acho que isso é uma discussão bem bacana, assim, não sei se acho que é uma Você fez. pergunta, é, Não, boa é pergunta. isso. Valeu. Obrigado, viu, Paulo? Muito bem colocado. Obrigado por sua participação sempre aí conosco, tá bom? Valeu, valeu. Valeu. Então, a última intervenção, depois nós passamos de novo para os palestrantes, é do Marcos Machado. Marcos Machado, contigo. Boa noite, deputado Bongás. Eu sou o pastor Marcos Machado, de Goiânia, Igreja Batista Jardim Novo Mundo, que é um bairro aqui de Goiânia. Sou pastor batista há quase 47 anos. E tomei conhecimento somente nesta live e, em primeiro lugar, quero dar os parabéns. Muito importante. E sugiro que continuem. Não sei se você já tem um plano de continuar ou se já vem fazendo. Eu estou conhecendo agora e já estou dando os parabéns. A minha denominação é a mesma do deputado Henrique Vieira, então eu não preciso repetir o que ele já disse e cremos da mesma maneira. Eu quero dar só 3 sugestões
Mas antes de dar as 3 sugestões, eu queria só parabenizar o Paulo, que me antecedeu aí. Continue com essa busca, Paulo. Continue perguntando. Há muita coisa para se descobrir aí em tudo isso que você perguntou aí. Não foi pouca coisa que você perguntou, não. E realmente há muita coisa para descobrir aí, tanto de bom quanto de ruim. Estou aqui em Goiás, acho que todos vocês sabem que Goiás é Caiado, né? E ser cristão progressista com Caiado, ai, 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 não é brincadeira. Mas estamos lutando aqui. Faço parte também do núcleo de evangélicos do PT. Inclusive, sábado agora também vamos ter um seminário. Se alguém se interessar, posso mandar também o link, onde estaremos discutindo algumas coisas semelhantes. As 3 sugestões para não me alongar. Primeiro, as discussões históricas foram muito boas, mas há necessidade de um aprofundamento histórico. Vou dar um ou dois links aqui. É bom estudar o movimento puritano que sai da Holanda, sai da Inglaterra, século XVII, século XVIII, e invade os Estados Unidos. O movimento puritano é basicamente calvinista. E é um antagonismo na época, porque Calvino é o pai do capitalismo. Goste os calvinistas ou não, todo o capitalismo é baseado em cima de Calvino. E Calvino é um homem extremamente violento. Não é esse doce de pessoa. Ele mandava matar anabatistas afogados de cabeça para baixo porque discordavam dele. Então, vocês aprendam que essa discordância de não aceitar a posição religiosa do outro não é da agora. Vem lá de trás, vem da antiga Europa. Então, sugeriria um aprofundamento histórico nisso aí, que vai ajudar demais a população. Realmente, agora a segunda coisa, realmente o peso maior do fascismo está nas igrejas neopentecostais. Mas as igrejas neopentecostais são o último produto de todo esse movimento. Eu sou batista, da Convenção Batista Brasileira, mas a minha denominação também está tomada. Ela não é por doutrina fundamentalista, mas nós temos líderes fundamentalistas e nós temos líderes pentecostais e neopentecostais. Virou uma salada. E virou uma bagunça nas igrejas. E a maioria tomou esse poder fascista também dentro da nossa denominação. Eu já me afastei fui da liderança muitos anos, já me afastei porque senão você não consegue fazer nada. Eu prefiro só a igreja local mesmo. Então, só explicando esse segundo ponto rapidamente. Realmente temos que entender por que as igrejas neopentecostais abraçaram esse movimento, e a maioria delas são independentes, é bom que você diga isso. Então, é muito mais difícil de você chegar lá na ponta, mas também as denominações históricas estão eivadas de erro. Então, é bom olhar para eles também. E a terceira e última coisa é uma pesquisa recente. Eu li a pesquisa toda, mas não me lembro quem foi que fez. Foi feita no Brasil por um órgão competente, recente, em que já mais de 50% dos jovens brasileiros não querem de jeito nenhum compromisso com nenhuma religião. E enquanto estava ouvindo todos aí, eu estava passando os olhos aqui nas câmeras que estão abertas. Boa parte de nós aqui ou já perdemos os cabelos ou os nossos cabelos embranqueceram. E esta é uma realidade que nós temos que abrir os olhos. Nós precisamos chegar mais rápido na juventude e entender esses jovens aí, por que eles não estão querendo mais religião, mas ao mesmo tempo eles se tornam presa fácil novamente do fascismo, e nós temos que olhar isso. Muito obrigado, prazer falar com todos,
e estamos aqui à disposição em Goiânia. Forte abraço. Pastor Marcos Machado, que bom, obrigado. E que vençamos o Caiado, era meu colega aqui, o UDR, lembram? O UDR, que se armavam contra a luta do povo. Lembro, Mas vamos lembro lá, sim. isso. Aqui eles têm agora uma ocupação zero. Outro movimento que está surgindo agora no país é a ocupação zero, tá? Que essa é armada também para atacar. Então, vençamos. Gente, assim, ó, eu quero, para passar, eu acho que eu não sei se a Ana ainda está na sala e o nosso querido pastor, que é meu colega deputado, pastor Henrique, mas eu sei que o Hildo ainda está na sala. Eu queria, antes de passar para o Hildo, se o pastor está, se eu avisem aqui, a Ana, para vocês também dar os seus comentários finais depois dessas falas aqui, mas eu queria só rapidamente fazer duas, três observações aqui. Qual é, de fato, o espírito nosso? Quando a gente tomou a iniciativa do Mandato Escola, é exatamente para ter oportunidade das pessoas ouvirem assuntos e aprofundar, porque a gente está meio assim, sem muita leitura de livros, sem muito aprofundamento de textos, a gente vai nos TikTok, olha o título, se o título agrada, se o título é violento, e tem uma coisa, a gente pode até, né, ir atrás de uma, enfim, das notícias que são lidas, entendeu? Mas as outras são mais aprofundadas. Então, nós vivemos uma superficialidade. E aí as informações distorcidas, e é por isso que essa extrema-direita, que além de usarem, e hoje o aprofundamento era sobre o aspecto religioso, usar a fé do povo, mas eles se usam de outros instrumentos. E eu digo fundamentalmente que eles precisam de três para sobreviver. O primeiro, eles precisam de muito dinheiro. E aí vai o lucro, né? O histórico Calvino aí, tá? Então é o lucro. Segundo lugar, eles precisam de mentira. Eles precisam mentir. Eles não se sustentam com a verdade. Eles precisam mentir. Por isso eles não querem a regulamentação das fake news. E terceiro lugar, eles a violência. Eles precisam da violência. Por isso as armas, né? Por isso o que eles fazem no ataque agora em Gaza, os palestinos, por isso a violência, todo o processo, né, que é posto. Então, a grana, capital, a mentira e a violência é o que faz eles impor. E aí usam a fé, usam a espiritualidade, né? Na subjetividade que está presente na vida das pessoas, onde esses valores, e hipocritamente, isso é um outro aspecto que eu sempre tenho dito, que as palavras usadas, aqui recentemente era Deus, pátria e liberdade, né? Então, Deus, família, né? Família tem, quem tem rachadinha na família, para mim não é família. Para quem rasga, né, destrói a pátria brasileira, não pode falar em pátria se o cara fica batendo continência para os Estados Unidos. E se alguém só fala em Deus e deixa o povo passar essa miséria, não tem nada de cristão, nada de Deus, né? Então, eu acho que tem uma hipocrisia e a liberdade, eu quero a liberdade. Que liberdade? Não é para o capital. Liberdade é para eles fazerem o que querem sem lei, sem regra na sociedade. Então, acho que essa hipocrisia também a gente tem que, né, enfrentar no debate. E nós vivemos um conservadorismo moral, e esse foi, inclusive, uma das perguntas, o Levute fez essa pergunta. Se a gente vai, nesse diálogo com essa extrema-direita, não entrar no debate dos valores que nós defendemos, ou a gente vai ficar quieto e vai deixar eles tomar conta? Será que a gente enfrenta? Isso é um desafio que está colocado, né? Mas tem um conservadorismo moral, assim, fantástico. E, por outro lado, um ativismo penal. Então, enquanto tem o conservadorismo moral, tem um ativismo penal. É mais cadeia, né? Mais prisão, mais, enfim. Esse é o discurso que eles fazem para exatamente alimentar, né, uma indústria, né, cada vez mais do tráfico e da bandidagem dos grupos de comando, né, de extermínio que estão presentes na sociedade. Então, eu acho que é fundamental. Eu desejo, sim, continuar refletindo. Eu aceito sugestões aqui de reflexões que a gente vai fazer a cada período. A gente vai agora organizar um novo debate, né? Já estamos fazendo e ouvir sugestões de pessoas, eu gostei demais. Nós temos mais de 110 pessoas, nós estamos aqui em média em 130 pessoas, pessoal, numa quinta de noite, já com quase 1h30. Nós queremos encerrar, 1h30 de trabalho chega para uma live, né? E por isso eu também devo encerrar agora. Então eu vou passar a palavra, acho que a Ana e o Henrique não entraram. Se entraram, se acusem, por favor. Agradecimentos a vocês, enormemente.
mas eu vejo que o Hildo ainda está, então eu passaria para o Hildo para fazer, então, o seu comentário final, né? Breve também, mas, enfim, 3 a 5 minutos, se for possível, né, para você fazer algumas pontuações, e depois nós vamos fazer a nossa foto, então, né? O Basotti aqui já está preparado, todo mundo vai abrir a telinha depois que o Hildo terminou, para fazer, né, uma imagem de todos nós presentes nesse evento aqui. Hildo, por favor. Pois é tanta riqueza, né? Tanta partilha. Eu queria só comentar duas questões. Primeiro, né, o Paulo levantou uma questão. Esse povo dessas igrejas neopentecostais não é bobo, é gente que pensa, né? Mas por que segue assim? Por que é tão capturado, né? É, é, pela evangelização, né, que o pastor aí prega. Então, fundamentalmente, a razão é, é que essas igrejas neopentecostais conseguem passar a ideia de que o pastor ele é um ungido de Deus. Ele fala porque é inspirado por Deus. Então, ele fala com a autoridade divina. E isso dá autoridade para ele. E vocês devem lembrar, muitos pastores dizem, ó, o Espírito falou comigo esta noite e me mandou dizer. É uma ordem que vem direto de Deus. E esse poder do sagrado é que dá autoridade para ele. Porque o povo simples, ele aceita, a maioria, nem todos, mas a maioria aceita essa autoridade que vem de Deus. Então, eles estão com a mente capturada. A consciência deles está nas mãos do pastor, né? Então, este é um aspecto que, no nosso trabalho, junto a essas pessoas, é preciso libertar as pessoas, né, e que acreditam, como o Elvino falava antes, no mercador da fé. Ele vira um milionário explorando a fé desse povo simples. E o segundo ponto, a saída para tudo isso, é a defesa do Estado laico. A nossa luta pelo Estado laico contra um Estado teocrático, governado por Deus, né? Teocracia significa isso, mas governado, na verdade, por seu Messias, por seu eleito, né? Garante igualdade de direitos em todos os campos da vida, econômico, de gênero, etc., na questão étnico-racial, todas as áreas. Porque um Estado laico, ele busca defender aquilo que dá dignidade ao povo desta nação. E não o que a fé de uma pessoa diz. Eu concluo lembrando que a luta pelo Estado laico começou lá atrás, especialmente na Espanha, quando o Estado era católico, impôs o catolicismo aos judeus com violência. E foram os judeus espanhóis uns dos primeiros que lutaram pelo Estado laico, porque sentiram na carne a violência de um Estado cristão fundamentalista. E Spinoza foi o expoente na época dessa luta pelo Estado laico. Por isso a reflexão que o Spinoza tem sobre Deus é muito interessante, né? E vocês já devem ter alguns textos dele, né, sobre como ele vê Deus. Ele é judeu, ou foi judeu. E o Estado laico não impõe a religião do governante sobre o povo, nem o povo deve influenciar pela religião o governante, mas sim a cidadania. Esta sim é um dever. A religião é uma opção de consciência das pessoas.
Não pode ser uma imposição. Agora, a democracia, a dignidade, a cidadania, esta sim é uma imposição. E só um Estado laico pode oferecer esses espaços democráticos, né? Assim concluo minha participação. Agradeço o convite e a luta é enorme. O diálogo com essa gente com mente capturada é impossível. É possível ainda dialogar quem ainda não está totalmente capturado com dissonância cognitiva, totalmente desligado da realidade, vivendo num mundo paralelo. E esse diálogo possível se dá nas lutas do cotidiano, não na teologia, não na doutrina, mas nas lutas do dia a dia, por dignidade, por vida. É ali que é possível um diálogo e avançarmos nesse processo. Hildo, muito obrigado, pessoal. Olha, eu fico assim, eu sempre digo que dois sentimentos, o de alegria, né, de ter tanta gente querida participando e que aceitou nosso convite, a qualidade do conteúdo, e com certeza muita gente gostaria de participar, mas a gente também tem que colocar um limitezinho nosso do tempo, então por isso a gente vai encerrar agora, né? E, segundo lugar, o desafio. Eu acho que isso todos nós carregamos, né? Cada um na sua atividade, no seu trabalho, ele participa porque ele quer continuar a colaborar, não quer aceitar esse mundo, né, tão destruidor, né? Nós queremos vida e por isso nós vamos continuar. Se vocês concordam, agora vocês estão catalogados nos. Quem se inscreveu, a gente tem a lista dos inscritos. Então, toda vez que a gente fizer um novo evento, nós vamos passar para vocês, vocês podem se inscrever de novo, passar para amigos, para colegas, enfim, estamos super abertos, então queremos agradecer. Pessoal, a hora agora de fazer o print, tá? Então, abram as vossas telas, sorriso nos rostos, tá certo? Tem alguns aí que não abriram sua telinha, por favor. Eu vejo muita gente com cabelo branco, outros sem cabelo, mas tem alguém que tem ainda o cabelinho mais novo e mais jovem. Então vamos apostar, né, nossa juventude. Pessoal, todo mundo abrindo suas telinhas. Eu não tenho cabelo branco, eu vi. Não venha com essa, Tu é uma tá? beleza ímpar, Eu Lindelália. não tenho. Maravilha, maravilha. Até porque eu Pessoal, gasto em tinta para cobri-los, né? Então não tem. conseguiu o print aí, Mazotti? Tudo bem? Tá, isso aí, vai ter o print aqui. Então, pessoal, muito obrigado, um grande abraço. Está encerrada a reunião. Se alguém quer mandar mensagem, abraços, abanem aí, fazem um positivo. Boa noite, muito obrigado. Sigamos, reconstruindo esse nosso Agora, Brasil. Abraços. Sério? acabou. Sério? Uhum. Deixa eu ver. Eu não sei onde ela vai. Valeu, obrigado. Isso aí, Lulinha. Valeu a pena, né, Alexandre? Valeu, gente. Boa noite, muito obrigado. Abraços grandes.